Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria poder repartir com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. Temos um momento de comunhão, momento de consagração, como já falamos aqui numa postagem, de relacionamento com Deus através da palavra, de comunhão, ainda que por uma mensagem postada, e nos preparando para a missão, para realizarmos aquilo que é vontade do Senhor. Bendito seja o Cordeiro, bendito seja o Senhor. Hoje nós vamos trabalhar com o seguinte tema: Deus é o Criador. Deus é o Criador do céu e da terra. Dos céus e da terra. Na verdade, irmãos e irmãs, quando nós vamos construir uma casa, precisamos de um alicerce sólido. Se vamos construir um edifício, precisamos de um alicerce sólido, ainda mais sólido. Se queremos, de fato, viver como Jesus nos convidou, como seus seguidores, como Jesus nos desafiou como discípulos, nós temos que ter alicerces muito fortes. E um alicerce que é fundamental para a vida cristã, talvez o primeiro alicerce, até porque está no início do texto bíblico, é a ideia, a verdade bíblica de que Deus é o Criador. Deus é o Criador dos céus e da terra. E nós temos que ficar firmes nessa afirmação de fé, firmes de que o Senhor é soberano sobre tudo, Deus eterno, Deus único, imutável, Deus infinito, mas real. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra em Gênesis, eu vou ler só até o versículo 4, para que não tomemos mais tempo, e depois todo o capítulo você é convidado ou convidada a fazer a leitura. A maioria de vocês conhece. Antes disso, quero me lembrar de uma coisa aqui. Quando assisti o vídeo, o último que mandei para vocês, e falei sobre não me corromper com relação à ministração da palavra de Deus, eu não quero que paire dúvida alguma. Isso não significa que se eu ministrar durante 5 minutos, essa ministração não foi abençoada, ou que eu me corrompi por ter ministrado 5 minutos. Eu posso ministrar 5 minutos e ser uma bênção, ministrar 10 minutos e ser uma bênção, 20 minutos e ser uma bênção. Isso depende do meu relacionamento com Deus. Posso ministrar 1 hora e ser uma bênção. Então, que não paire nenhuma dúvida em ninguém e nem se transmita uma falsa impressão que eu preciso pregar muito tempo e só quem prega muito tempo está de acordo com a vontade de Deus, e quem prega pouco tempo não está de acordo com a vontade de Deus. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu digo e reafirmo agora, categoricamente, é que se a palavra de Deus me convida a continuar refletindo com vocês, por exemplo, durante 10 minutos, eu não tenho que correr para pregar em 8, porque prega em 8 minutos, porque senão o pessoal não vai assistir. Isso eu não quero. Isso eu jamais fiz e jamais farei.
O inverso também é verdadeiro. Às vezes, há grandes pregadores que nós conhecemos ao longo da história, e nós sabemos que falavam um longo tempo. Paulo, certa vez, citando Paulo, ministrou, e tinha um rapaz sentado na janela, ele cochilou e caiu, né? E se não fosse a própria intervenção de Deus para ressurgi-lo, ele poderia ter ficado morto, e tudo dá a entender que Paulo estava ministrando há muito tempo. Então, veja bem, eu não vou precisar diminuir o tempo de ministração para agradar alguém, e nem vou aumentar, porque Paulo pregou uma certa vez e o fulano até dormiu, ou seja, foi um tempo muito longo. Então, para ser igual a Paulo, eu tenho que pregar muito tempo, eu tenho que pregar 1 hora, 2, 3, 4, 5. Irmãos, esqueçam isso. O que interessa é que nós tenhamos consagração, comunhão íntima com Deus, comunhão conosco mesmo, comunhão com o próximo. Tá bem? Acho que com isso a gente esclarece. Quero até agradecer pelo retorno que nós temos tido das postagens no canal. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, e esperamos que esse canal seja um instrumento para que nós tenhamos em cada país 7.000 pessoas, pelo menos, que não se dobram a Baal. Que é isso, pastor? Que não deixam de ser fiéis a Deus e que não passam a adorar outras coisas, outras divindades. Pelo menos 7.000 testemunhas fiéis em cada lugar. Quem sabe não um país, mas em cada cidade, em cada estado, em cada província, em cada país. Tá bem? Bom, vamos falar sobre o capítulo 1 de Gênesis, e eu leio para vocês agora então. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! É lindo esse texto. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã do primeiro dia, e aí o relato criacional vai dizendo de tudo, sobre tudo que Deus realizou no capítulo 1. Então nós vamos meditar sobre o capítulo 1 inteiro agora, mas leio só esses versículos e farei algumas ponderações com vocês importantes. Bereshit é a expressão hebraica no princípio, mas na verdade dá sentido de plural, os princípios, os começos, as origens, tanto no hebraico como no grego. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa afirmação, agora essa é a nossa proposição. Deus é o Criador. Esse é o alicerce que a igreja tem que ter em princípio. Em princípio ela tem que ter o alicerce que fala do princípio. Apenas brincando aqui com as palavras, Deus é o Criador. Irmãos e irmãs, não há outro Criador. Não há outros criadores. Deus é quem criou. Deus é eternamente. Deus sempre foi Deus.
De eternidade a eternidade, nunca houve um momento no que nós chamamos de história ou no tempo. Nunca houve um momento em que Deus não fosse Deus. Ele não veio a ser, ele sempre foi. Ele é o princípio da eternidade. Ele é o princípio do tempo. Ele é o princípio de todas as coisas. Deus realizou em Gênesis capítulo 1 essa obra maravilhosa, Deus Criador. A primeira manifestação da graça de Deus é a graça criadora. Deus é o Criador. Nesse sentido, irmãos, nós afirmamos, Deus é a criação, Deus realizou a criação, Deus realizou a origem de todas as coisas, e todas as coisas foram encontradas como coisas boas. Deus viu que era bom, tudo que ele fez foi bom, e tudo que ele faz é bom. Aleluia! Louvado seja Deus! Tudo que Deus faz é bom. Tudo que ele fez foi bom. Uma coisa que nós não podemos admitir de modo algum é que haja suspeita sobre isso. O Senhor criou o universo. E ele criou o universo, diz o texto, a partir do nada absoluto. Ex nihilo. Isso significa o nada absoluto. Ou seja, por que essa expressão, pastor, o nada absoluto? Isso quer dizer, ele não precisou de nenhuma matéria-prima para realizar a obra que ele tinha que realizar. Ele não precisou da matéria, ele não precisou do espaço, ele não precisou do tempo, ele não precisou de nada. Ele criou a partir dele mesmo, da sua própria potencialidade, da sua própria capacidade eterna, da sua própria soberania. Deus criou tudo. Não há alguma coisa que ele tenha utilizado para criar que já existisse. Não, por isso a expressão nada absoluto. Deus cria a partir do nada absoluto que estava fora dele. Ele só utiliza a mente dele, ele utiliza o coração dele, ele utiliza a palavra dele, porque ele cria com a palavra. E ele cria com o seu espírito, que o texto diz, você viu, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que isso significa no texto original? Pairava sobre a face das águas é como uma ave que fica chocando os ovos, é como uma galinha que fica chocando os ovos para depois ver nascer os seus filhotinhos, os seus pintainhos. Então, Deus ficou chocando, Deus ficou sobre o universo e ele viu que não havia nada, né? O universo, já digo eu, ele olhou e fora dele não havia nada, era um nada absoluto. E Deus bastaria para si mesmo. Deus é absoluto e absoluto amor. Ele não precisava criar nada para se realizar. Não era uma questão de solidão. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre foram. Só que eles olham para fora de si, para fora dessa eternidade, para fora dessa soberania, para fora dessa santidade e decidem, vamos criar. Eu vou criar. Porque dos três você pode falar um só Deus. Quem enxerga um, enxerga o outro. Perceba, Deus criou. Bereshit bara Elohim, Deus criou o céu e a terra. Et hashamayim ve'et haaretz. Deus criou o céu e a terra, os céus e a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. O Senhor criou o universo.
a partir de si mesmo, e não através da evolução da matéria. Deus criou a tudo e a todos. E é importante que isso fique claro para todo cristão, mas também alguém que não é cristão ainda e que passe a ser a partir dessa palavra, entenda. Até os filósofos gregos que vinham de uma sociedade politeísta, eles vinham de uma sociedade politeísta na Grécia, e antes de Cristo, Platão, Aristóteles já concebiam, entendam isso, eles já concebiam que era necessário, se você for perguntando a causa de todas as coisas, o que causou esse nascimento, a quem causou a criação disso, e isso veio proveniente do quê e de quem, por quê? É o famoso, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e eles então chegaram a uma conclusão que era absolutamente necessário, mais com Aristóteles ainda, era absolutamente necessário que houvesse uma causa primeira que não tivesse sido causada por nada, que não tivesse sido causada por ninguém, porque senão você continua nesse ciclo de pergunta, o ovo, a galinha, só um exemplo bem simples para vocês entenderem, poderíamos usar outras dezenas aqui de exemplos, mas quem nasceu primeiro? O ovo, a galinha. Se você seguir, você nunca chega a uma resposta. Então, os filósofos, então não estou falando de cristãos, filósofos pressupunham que era necessário que houvesse uma causa primeira, e essa causa primeira tivesse dado origem a todas as coisas. E eles chamaram isso, Aristóteles vai chamar de primeiro motor do universo. Tem que necessariamente haver um primeiro motor do universo, e esse primeiro motor do universo não tenha sido causado por nada, ele causa as coisas a partir dele, ele não foi causado por nada nem por ninguém, e graças a esse motor, então você tem a criação de todas as coisas. O primeiro motor que dá origem, que dá sentido, que dá razão. Aí também havia o conceito de logos, havia razão, que daria razão a todo o universo. Eles pressupunham que havia necessidade de um primeiro motor do universo. Depois disso, nós não precisamos falar nada. Era a afirmação que o povo de Israel já vinha fazendo há milênios. O Deus único, verdadeiro, uma causa primeira, o Deus eterno. Depois adiante, na história da igreja, depois de Cristo, séculos passados, São Tomás de Aquino vai retomar a ideia de Aristóteles da causa primeira e vai categorizar, vai dizer: a causa primeira é Deus, a causa primeira é Jesus, a causa primeira é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a causa primeira, no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Está lá no Evangelho de João. No princípio era Deus. Ele é o princípio. Ele é o primeiro motor do universo. Ele é a causa primeira. Por que estamos falando disso hoje? Porque eu disse a você, se nós queremos uma igreja forte, se nós queremos cristãos saudáveis, se nós queremos 7.000 pessoas em cada lugar, em cada cidade, em cada estado, em cada nação, que não adorem outras divindades, mas não se dobrem à corrupção desse século, não se dobrem a Baal, né? Usando Baal como um exemplo aqui, um deus lá da antiguidade, Baal Peor e Baal. Preste atenção,
Para que isso aconteça, nós temos que ter um fundamento sólido. E o primeiro fundamento sólido que vai dar sustentação ao nosso alicerce espiritual é: Deus é a causa primeira, Deus é o sentido de todas as coisas, Deus é o Criador dos céus e o Criador da terra, e nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele é o Criador e nós somos criados por Ele. E não só nós, os animais foram criados por Ele, os céus foram criados por Ele, a terra foi criada por Ele, o universo, as estrelas, os planetas foram criados por Ele. Ele dá nome a todas as estrelas, Ele conta todas as estrelas, Ele sabe contar tudo aquilo que Ele criou também os animais, Ele criou o reino animal, Ele criou o reino mineral, Ele criou o reino vegetal. O Senhor é quem separou a água doce da água salgada. É uma coisa linda. O Senhor é que criou cada espécie de animal e já criou pronto. Preste atenção. O primeiro casal, a primeira espécie foi criada já em estado de reprodução, prontos. Deus criou tudo. Deus criou céus, terra, animais, rios, mar, estrelas. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia anuncia outro dia, e uma noite a outra noite. Irmãos, tudo que há de bom foi criado por Deus. Aí você vai olhar o relato, Deus criou e viu que era bom, Deus criou e viu que era bom, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, quando Ele cria o ser humano, e no sétimo dia, então, Ele parou para contemplar a criação. O texto fala descansar, no sentido aqui não de que Deus se canse, porque Ele é a causa primeira, o primeiro motor do universo, e Ele é um ser incansável. Ele não se cansou no sentido do nosso cansaço. Ele parou. É um tempo para contemplar. Um tempo para contemplar aquilo que Ele tinha criado. E para ter comunhão com o ser humano que Ele criou no sexto dia. Por isso nós não admitimos, em hipótese alguma, antes de dizer o que nós não admitimos, eu preciso dizer para você, ninguém aqui é contra a ciência, viu? Eu, particularmente, mas eu acho que a maioria dos cristãos, a grande maioria, esmagadora maioria dos cristãos é contra a ciência. As ciências humanas, as ciências exatas, as ciências, antigamente se chamava de biomédicas, eu não sei como se chama atualmente, mas toda a ciência, ninguém é contra a ciência, somos a favor da boa ciência. Nós somos a favor da boa ciência, somos a favor dos bons cientistas e reconhecemos neles, em cada descoberta da ciência que é verdadeira, nós reconhecemos uma dádiva de Deus, porque vem de Deus toda a ciência e vem de Deus toda a sabedoria. Então nós reconhecemos maravilhosamente toda a descoberta da ciência. Imagine só como nós estaríamos hoje sem tantas descobertas científicas em tantas áreas. Eu gastaria aqui não meia hora ou uma hora, eu gastaria aqui milhões de dias para dizer o que o ser humano vem descobrindo, como vem, com seu exercício de reflexão, desde a antiguidade, o que o ser humano vem descobrindo e melhorando a vida da humanidade no sentido da descoberta científica. Então, primeiro, nós somos a favor da boa ciência. O que nós não concordamos de modo algum, porque não é uma boa ciência, é, por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução, que
teve o seu momento mais intenso, final do século XVIII, ali, XIX. Vai defender uma ideia que não se comprova sob hipótese alguma. Aliás, no século XX, aquilo que foi dito então no século XIX, vai no século XX ser verificado pelos cientistas sérios, não, independente de serem cristãos, independente de serem ateus, independente de serem agnósticos, eles vão descobrindo que aquilo que Darwin falou não se comprova de modo algum. É uma pena que, como isso foi se reproduzindo de uma geração para outra, com o passar do tempo, o professor que me deu aula, ele estudou com outro professor, também mais velho, mais próximo ainda do ápice da teoria da evolução, que também estudou com outro professor, e isso foi correndo e se tornou quase que como uma regra do pensamento sobre a origem das coisas, e na verdade isso caiu por terra, totalmente impossível de comprovar essa teoria. Caiu por terra, mas foi assim, naufragou vexatoriamente. Infelizmente, existem algumas pessoas que trabalham porque não se atualizam, mas do ponto de vista, eu não sou especialista nessa área, eu vou ficar no meu campo de teologia, de filosofia, de história e psicologia, mas veja bem, só uma informação, não se encontram fósseis para falar da teoria da evolução, só essa informação, não se encontram fósseis intermediários do que seria o princípio, né? o primeiro rascunho de uma espécie, o primata mais antigo. Ele teria que demonstrar depois que com a evolução ele tivesse se modificado e nós encontrássemos por todo o planeta fósseis compatíveis quantitativamente com cada espécie para verificar que isso aconteceu. Não acham-se esses fósseis. Não se encontram esses fósseis. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, isso vai ficando mais vexatório. Praticamente ninguém mais sério da boa ciência fica trabalhando com isso. Os principais cientistas, os principais ganhadores do Nobel em ciência, os principais físicos, os principais químicos, os principais biólogos. Aliás, há princípios físicos que negam categoricamente o princípio da evolução e vão comprovar o contrário, não a evolução, mas a involução. Depois estude isso. Há princípios físicos, há princípios químicos que derrubam absolutamente essa tese. Há princípios físicos, químicos, biológicos, arqueológicos, que não conseguem dar conta dessa teoria. Ela é insustentável. Mas ainda muita gente continua defendendo porque não se atualiza na boa ciência e não sabe que os principais cientistas do mundo, aliás, uma boa parte deles não é cristão, boa parte deles são ateus, outros são, como eu já disse, agnósticos, mas há também excelentes cientistas de ponta que são cristãos e que acreditavam nessa teoria da evolução até o momento que foi ficando comprovado que não era possível. E por que não era possível? Porque Deus é o Criador. Deus é o Criador de todo o universo.
Então essa teoria não ia funcionar mesmo, não ia se comprovar mesmo. E gastou-se aí um século e pouco, estamos aí um século e meio com essa ideia, e a cada dia que passa os cientistas de verdade, a não ser aqueles que também são muito ideológicos e querem negar a Deus de qualquer maneira. Então, para negar a Deus de qualquer maneira, como não tem outra maneira de negar, então eles vão ficar trabalhando com isso e tentando influenciar as pessoas, e muitos jovens cristãos acabam caindo nessa teia da desinformação, na teia da ignorância. Acabou! A teoria da evolução acabou! Já acabou! E outras teorias, que nós não vamos entrar agora, com o Big Bang e outras coisas, meus irmãos, tudo que for boa ciência e nos levar à verdade vai nos aproximar de Deus. Mas aquilo que não for boa ciência não vai ser bom para o ser humano e não vai nos levar para Deus, porque não é boa ciência. Então preste muita atenção nisso. Agora com o telescópio, o Hubble, muitas teses foram desmontadas, foi para o chão. Cientistas do mundo inteiro ficaram assim perplexos com as fotos que chegaram. Agora, pior foram as fotos que chegaram do James Webb. Isso desmontou tudo, porque começou inclusive a trabalhar com uma constatação de uma certa juventude do universo que não se concebia de modo algum, fora algumas lacunas com relação ao buraco negro e outras questões, mas isso eu deixo para vocês estudarem depois. O fato é que quanto mais o ser humano estudar e descobrir a boa ciência, a verdadeira história, a verdadeira reflexão, mais vai chegar perto de Deus. Pode aceitá-lo ou não aceitá-lo, mas nós não aceitamos qualquer ciência. Nós não aceitamos outra verdade senão a de que Deus criou o ser humano e de que Deus criou todo o universo e de que Deus criou tudo a partir da sua própria potência, da sua própria capacidade, porque Ele é o primeiro motor do universo. Outra palavra que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus cria a ordem. Foi Deus quem estabeleceu a ordem. Aí você tem que entender um pouco mais sobre o conceito do Logos, mas aqui o relato bíblico no Gênesis já está nos dizendo, Deus colocou tudo em ordem. Perceba no relato, né? Água doce, água salgada, as espécies, os animais que voam, animais marinhos. Deus coloca ordem onde não havia ordem. Deus coloca sentido onde não havia sentido. Deus coloca ordem no universo. A palavra de Deus cria e põe ordem em todas as coisas. Onde havia caos, Deus põe ordem. Deus fica chocando assim, o universo ficou chocando o universo, e quando ele chocou nesse processo todo, ele fez com que a sua palavra criasse tudo com ordem. E onde havia caos e o nada, o absolutamente nada na face do abismo, ele diz: haja e ouve. Aleluia! Queridos, não há vida fora da presença de Deus. A Bíblia diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Lá está traduzido por verbo, pode ser traduzido por verbo, mas Logos era mais do que a tradução verbo. Logos era um princípio filosófico
grego. Então está dizendo, no princípio era a razão, o sentido absoluto, aquilo que dá ordem às coisas que não têm ordem, aquilo que dá sentido ao que não tem sentido. Logos é aquilo que estabelece vida onde não há vida. Logos é aquele que dá origem às coisas que não estão ainda iniciadas. Logos dá sentido a todo o processo criacional. É a palavra racional de Deus criando. Por isso nós não somos contra a razão. Nós somos absolutamente a favor da razão. É o segundo meio de conhecer e experimentar mais a nossa ligação com Deus, é a razão, a racionalidade. Nós somos totalmente a favor da razão. Agora, nós temos que ter coragem de racionalmente dizer para aqueles que não creem, olha, por favor, não fique dizendo que você não crê, através de teorias infundadas. Se você não quer crer, não creia. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o cidadão não quer se convencer da presença de Deus, do sentido de Deus, do Deus como Criador, é o direito dele. Nós não temos nenhum preconceito contra a ciência, nem cientista, contra aquele que aceita ou aquele que não aceita, contra aqueles que querem adorar divindades ou aqueles que aceitam o Deus eterno, único, imutável, onisciente, onipotente, onipresente. Nenhum preconceito. Faça o que você quiser. Agora, não utilize-se de métodos irracionais ou não comprovados para tentar, como o povo acaba não dominando muito, né? Embora a maioria dos cientistas premiados com o Nobel e outros grandes cientistas do mundo se afirmem teístas, se afirmem crentes em Deus. É a maioria, não é a minoria. No Brasil, há uma falsa ilusão, porque são poucas faculdades de referência no Brasil, né? Então há uma falsa ilusão e se vende essa ideia, e os alunos, coitados, compram essa ideia. Se eles não pararem para estudar fora, mesmo em inglês, outros textos, outros cientistas, eles compram aquele produto que está sendo vendido. Nós não aceitamos teoria da evolução da matéria, nós não aceitamos qualquer outra teoria que venha negar a presença de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus cria e põe ordem aonde não há ordem. Ela põe ordem no nada absoluto. Ela põe ordem no caos. Queridos, não há vida fora da presença de Deus. Se nós queremos estar firmes e alicerçados, como o corpo de Cristo, entendam, não há vida fora da presença de Deus. Agora, você que não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador, saiba, você tem a livre escolha, o livre arbítrio para escolher, eu quero Deus ou eu não quero Deus. Apenas ouça o que eu vou te dizer delicadamente. Só entenda uma coisa, que Deus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você não quiser a Deus, é uma decisão sua. Agora saiba que você vai morrer, não só fisicamente, mas vai morrer espiritualmente. Aliás, quem não está em Jesus já está em estado de morte espiritual. Vive fisicamente, biologicamente, mas está morto espiritualmente. Mas você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje, ouvindo essa palavra e dizer, eu quero o Criador, eu quero o primeiro motor do universo, eu quero a causa que causou todas as coisas, eu quero a causa incausada, eu quero aquilo que dá sentido aonde não há sentido, eu quero a ordem onde há caos, onde há o nada absoluto, eu quero é Deus. Se você disser, eu quero é Deus, você tem que optar de que lado você está. Se você quer Deus, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. E os irmãos que estão em Cristo Jesus, por favor, não fiquem tímidos diante da falsa ciência. Tomem uma posição
claro, respeitosa sempre. Segundo, dialógica, seja capaz de dialogar e respeitar as pessoas na opção que elas tiverem. Mas, terceiro, mantenha um testemunho e diga: olha, você só me deu o direito de te dizer o seguinte: vida só em Deus. É aquilo que se diz: se não houver Deus, se não houver juízo final, eu já vi vários debates, então todos vão morrer. Agora, se ele é real e um dia você se apresentar diante dele e ele te deu o universo inteiro, se eu sair agora aqui de casa e olhar as estrelas, e olhar a lua, e olhar e pensar nos planetas, eu sou muito fascinado por isso, desde uma série chamada Jornada nas Estrelas. Então, pensando nos planetas, pensando em tudo que Deus criou, e pensando nos animais, e pensando nas formigas, e pensando em tudo, é impossível não crer em Deus, é impossível. Há uma canção antiga que dizia assim: é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Eu olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra ou onde for. Em tudo que me acontece, eu encontro o teu amor. Não posso mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. Meu querido, se você ainda não se entregou a Jesus, entregue-se hoje e diga: Deus, eu quero seguir a Jesus de Nazaré. Eu quero seguir a Deus, somente o Deus único e verdadeiro. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma unidade. A Trindade é triuna. Eles são uma unidade. Uma unidade familiar divina e excelsa que se revela para você em todos os lugares. E se você é cristão, por favor, volto a dizer, não fique mais tímido. Olhe para tudo e diga: Deus está de todos os lados que eu olho. Eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus. Eu quero ser cada vez mais apegado a Deus, mais santificado, mais consagrado. Vou falar uma outra linguagem. Eu quero ser cada vez mais amigo de Deus, eu quero conhecer mais a palavra de Deus, eu quero ser mais próximo dele, eu quero me separar de tudo aquilo que me corrompe e eu quero me aproximar dele, eu quero me santificar, a gente diz, e eu quero me tornar um seguidor dele, eu quero ser um discípulo dele, e eu quero ser um propagador da palavra dele, porque a palavra dele é que põe ordem onde há caos. Por isso, queridos, cabe aos filhos de Deus manter a luz acesa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que a Bíblia está dizendo? Que todo mundo é filho de Deus? Não, só é filho de Deus quem crê no nome do Senhor. Quem não crê é criatura de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas passamos a ser filhos quando cremos em Jesus. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu estava falando de outro versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cabe a nós mantermos a luz acesa. Nós que nascemos no sexto dia. Essa é uma discussão teológica. E eu vou poupar os irmãos agora, deixando para os pastores e pastoras, teólogos e teólogas, depois discutir na academia. Porque há uma corrente que vai defender o dia literal, inclusive há uma corrente que defende o dia começando, segundo os judeus, começam o dia no início, né, depois do pôr do sol. Tá bem? Por isso o texto diz: houve tarde e manhã.
do primeiro dia. Houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. Há uma corrente que diz isso, há outra corrente que vai dizer um dia é o dia nosso de 24 horas mesmo, e a outra corrente que diz não, o dia também pode ter o sentido de milhares de anos, né? Porque há textos bíblicos que podem nos indicar isso também. Então, essa é uma discussão acadêmica. Mas eu quero dizer a você, foi Deus quem criou e Ele gastou um dia. Para Deus, se é um dia ou 1 milhão, é a mesma coisa, porque Ele não está preso ao tempo. Ele criou o tempo. Então, se foi para nós 24 horas ou se foram 24 mil anos, para Ele é isso aqui, ó. Haja, ouve, haja, ouve. Para ele é assim. Nós aqui, depois do pecado, nos tornamos não mais imortais, mas tornamos agora pessoas mortais. Então ficamos muito atrelados e até preocupados com o tempo. Mas para Deus não, o tempo de Deus é o tempo de Deus. É um dia, é um dia. Entre você nessa dimensão. É um dia de Deus, é um dia de Deus. Caminhando, irmãos, irmãs, o texto vai dizer no capítulo 1 que Deus criou e cada árvore multiplicava segundo a sua espécie. Cada árvore multiplicava segundo a sua espécie. É o óbvio. O Logos cria ordem, né? Então, num pé de bananeira não vai nascer caqui. Cada árvore reproduzia segundo a sua espécie. Então, entenda isso. Cada um, na verdade, no universo, reproduz segundo aquilo que tem como propriedade. Deus tem como propriedade a onisciência, a onipotência, né? A onipresença, o amor. Irmãos, não é infinito, é imortal e vai. Não dá para definir. É indefinível. Mas olhando para nós, cada um multiplica segundo aquilo que é. E o texto diz: sede fecundos e multiplicai-vos. Sede fecundos e multiplicai-vos. Irmãos e irmãs, primeiro alicerce da fé: Deus é o Criador. Nós não cremos em outras coisas. Eu vou sistematizar para você. Primeiro, Deus é o Criador. Toda a criação ou origem de todas as coisas veio dele. Em segundo lugar, o Senhor criou o universo a partir do absolutamente nada que havia fora dele e a partir da sua própria propriedade. E eu quero te dizer que o nome dessa propriedade, teológica e filosoficamente, se chama Logos. Quem não faltou na aula estudou isso. Ele cria a partir do Logos, a palavra que cria. Em segundo lugar, Deus é o Deus que cria o universo. E ele cria o universo. Em terceiro lugar, ele cria o universo, mas põe ordem. Ele põe ordem onde há caos. Em quarto lugar, não há vida fora da presença de Deus. Se você quiser ficar com Deus, você vai ter vida. Se você não quer Deus, é uma opção sua, eu lastimo muito e vou orar por você. Eu vou orar por você porque eu já oro toda semana pelos que não creem ainda em Deus, para que você se converta. Porque se você se converter, você vai ter vida, vida abundante, vida plena, vida eterna. Se você não tem Deus, você vai morrer fisicamente e espiritualmente também. Já está morto. Cabe aos filhos de Deus manter a luz. Aqui não é a referência dia e noite, tá bem? Manter a luz, no sentido de manter a presença de Deus. Paulo depois vai se utilizar, e outros, nós muitas vezes utilizamos a luz e trevas para falar da luta de Deus contra o mal. Tudo bem, utilizamos isso a partir do texto, mas usando como uma figura de linguagem, tá joia?
luz e trevas. Cabe a nós mantermos a luz e cabe a nós sermos fecundos e multiplicarmos, porque Deus nos deu essa propriedade de ser fecundo e de multiplicar. Meu querido, o que você está multiplicando? E só uma palavrinha para essa igreja que está nascendo. 7.000 em nome de Jesus em todos os lugares, em cada lugar. Eu quero perguntar para você, quantas pessoas você está ajudando diretamente, participando diretamente em oração para que se convertam, para que se santifiquem, para que se tornem discípulos? Quantas pessoas você já evangelizou ou participou através da oração, da divulgação, coisas assim? Você não está multiplicando nada? Sua árvore não está dando fruto algum? Ela tem que dar primeiro fruto de caráter. Todo o caráter de Jesus. Todo o caráter do Pai. E ainda o caráter do Espírito. Como fruto do Espírito eu cito, você tem que estar frutificando o amor. Você está amando mais? Você está perdoando mais? Você está tolerando mais? Não o pecado, o pecador. Você está transbordando mais do amor de Deus? Você está cheio de alegria, está cheio da paz, está cheio da paciência, está repleto de benignidade, de bondade, de fidelidade? Isso é caráter de Deus. O amor, o amor, o amor. Irmãos, não é mais possível que nós fiquemos tendo que pedir perdão, os irmãos para outros irmãos dentro da igreja, pastores com outros pastores, ou pastores e membros, ou a igreja como um todo. Não é possível. Se nós estamos em Deus e o amor de Deus está em nós, nós perdoamos. E, de novo, para quem não ouviu no WhatsApp, eu quero dizer para você, ouça, não existe perdão bíblico em que você não recoloque a pessoa no lugar onde ela estava primariamente. Será que Deus vai ter que chegar para você no juízo final e dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço? E você vai dizer: não, mas eu até realizei missão, eu ofertei, eu orei, eu frequentei a igreja. E ele vai perguntar: mas um detalhe só, você perdoou o seu pai? Você perdoou sua mãe? Você recolocou aquela pessoa da igreja no lugar onde ela estava para você? Ah, não, isso eu não fiz. Eu perdoei assim lá de casa, mas eu não quis mais contato nenhum com essa pessoa. Nunca mais quis contato. Ele vai dizer para você: olhe para mim. Ele vai dizer para você: muito bem, assim como você fez, eu também nunca mais quero te ver. Aparta-te de mim. Eu não vou te colocar no lugar que você devia estar, porque você não colocou o outro, a outra, no lugar onde ela estava para você. Só aí você teria conhecido o amor. Você vai ter que ouvir esse sermão quantas vezes ainda? 1000 vezes? Se nós somos igreja de Jesus Cristo e vamos buscar, pessoas para reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra, é preciso ter o caráter de Deus, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade e o caráter de Deus como um todo, a essência de Deus. Eu anotei aqui, para não esquecer algum item, Gálatas 5:22. Irmãos, entendam uma coisa, é hora de frutificar, é hora de frutificar e ser fecundo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu, por exemplo, creio que nós estamos muito, mas não sou só eu, muitos irmãos e irmãs creem que Jesus está muito mais próximo do que a gente imagina. Talvez ainda na nossa geração é muito
São muitos dados que eu não vou fazer agora, tá bom? Numa outra ministração eu faço todos os dados que não estavam no primeiro século e que foram cumpridos depois ao longo desses 2000 anos, tá bem? A gente fica combinado assim, eu compartilho com você. São muitas evidências, é muita evidência para que não se cumpra. O calendário judaico, por exemplo, isso vai ter a ver com o sexto dia, eles estão em 5.784 ou 5.785. Eles estão para entrar no ano 6.000. E o 6.000 é o ano do homem. O 6, porque o 6, né, é o número do imperfeito, do incompleto. Só que isso tem uma série de decorrências. Eu já comecei a falar, vou parar aqui, né? Esse 6 multiplicado, somado com mais um 6, com mais um outro 6, nós estamos assim, ó, para a entrada, para a manifestação do mal por completo. Só vou te deixar esse dado. Essa constatação da ciência cada vez maior de que o universo é muito mais jovem do que se imaginava há 100 anos atrás, dizendo 20 milhões, 200 milhões. Cada vez eles vão agora, com a aparelhagem científica de ponta, estão avaliando o universo muito mais jovem e tudo pronto, como tudo criado pronto, descaracterizando qualquer possibilidade de evolução. Acompanhe isso em astronomia, leia. Não precisa virar um especialista, eu não sou, mas leia um pouco de tudo, você vai ver. Isso importa em quê? Importa em tudo, querido, porque tudo está mostrando a volta de Jesus. Por isso eu encerro essa ministração com esses 7 pontos. Em primeiro lugar, afirmamos aqui categoricamente que o alicerce da igreja e desse movimento de santidade é: Deus é criador. Em segundo lugar, o Senhor que criou o universo criou sem depender de nada, sem o absolutamente nada. Ele tinha do lado dele o absolutamente nada. Ele criou a partir de si mesmo. Ele criou a partir das suas categorias. Ele criou a partir da sua própria ontologia. Ele criou a partir de si mesmo e para si mesmo e para o louvor da glória do Senhor, dele mesmo e para a nossa felicidade, para a nossa bem-aventurança. Em terceiro lugar, a palavra de Deus cria e coloca ordem no caos. Irmãos, só para encerrar, irmão, em nome de Jesus, se a sua vida está um caos, deixe a luz do céu entrar, deixe a palavra de Deus entrar, deixe a palavra de Deus entrar, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, porque a palavra dele coloca ordem onde há caos. Se a sua família está um caos, deixa Deus operar, porque ele vai transformar o caos em ordem. Se a igreja está vivendo, a igreja local está vivendo um caos, Deus vai transformar o caos em ordem. Se é uma denominação, ela vai transformar o caos em ordem. Ele vai liberar uma bênção, ele vai operar na vida dessa igreja, se ela é uma nova igreja, se é antiga, ele pode reavivar, ele pode motivar, ele pode pegar as brasas, as testemunhas. E há muitas igrejas que eu disse para vocês já na última ministração, reformadas, onde a chama do movimento, a paixão do fundador, né, como foi Lutero, Calvino, Zwinglio, né, essa chama já não está do mesmo jeito. Sabe o que ele pode fazer? Só sobraram brasas, pessoas, testemunhas, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. Ele pode juntar essas brasas e desse braseiro ele acende um fogo de novo, há um incêndio de Deus. Ele renova denominações, ele salva denominações, ele reaviva a causa na denominação, ele reaviva. Em quarto lugar, numa vida fora da presença de Deus, eu já fiz o apelo, faço de novo.
Não gaste mais um dia sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você tem como nos encontrar. Mande um comentário dizendo: olha, eu estou aceitando Jesus hoje, mas eu não sei exatamente para onde ir. E nós vamos indicar o nome de várias igrejas que você pode vir a frequentar, que são sólidas. Porque você pode estar perguntando, até gosta como eu de estudar, gosta de ciência, e aí você pode dizer assim: mas eu não sei para onde exatamente eu vou, porque eu ouvi falar disso, ouvi falar daquilo. Muita coisa que você ouviu falar é verdade, outras talvez não. Então, mande para nós. Agora, se não for conosco, procure alguém que você considere idôneo, sólido, não tem problema, vai lá, procure essa pessoa, entregue sua vida a Jesus, porque não há vida fora da presença de Deus, não há vida sem Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em quinto lugar, cabe a nós, filhos de Deus, mantermos a chama acesa, mantermos a luz acesa. Vamos, irmãos, vamos, irmãs, vamos manter a luz acesa. Como, pastor? Com muita palavra, com muita oração, com jejum sóbrio, né? A começar com solidariedade com as viúvas, com os órfãos, e também com uma busca de esvaziamento e enchimento da presença de Deus, tomando santa ceia, convivendo, louvando, bendizendo, nos tornando adoradores. Vamos! Vamos, irmãos! Vamos, irmãs! Em sexto lugar, cabe a nós mantermos a chama acesa. Em sexto lugar e penúltimo, cada um multiplica segundo a sua espécie. Se você é um cristão que não entendeu bem o plano da salvação, se você não entendeu direito o que é ser justificado pela fé, se você não entendeu que lá na cruz do Calvário, Jesus apagou todos os teus pecados, apagou tudo, e que você agora está justificado pela fé, está purificado, está santificado. Embora você vá confessar, por causa do seu relacionamento com Deus, você vai confessar os pecados que ainda vem a cometer. Mas se você não entendeu direito o plano de salvação, então procure também ajuda e pergunte para uma pessoa assim que você vê que tem a chama acesa, pergunte para ela o que significa mesmo essa chama acesa, o que significa mesmo ser um cristão, como é que eu faço para ser um seguidor de Jesus? Pergunte. Ora, só não vai perguntar para burocrata. Não vá perguntar para burocrata, porque você vai perder tempo. Nem vou fazer nenhuma consideração, porque não é nosso tema também. Eles podem ter o maior cargo do mundo, mas não tem vida. E quem não tem vida, tem morte. Quem tem morte, multiplica a morte. Eu afirmo para vocês que muitos dos que lideram têm morte na panela. Por causa disso, a igreja cresce em quantidade e não em qualidade. Em sexto lugar, nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. Isso tem uma implicação que é a justificação pela fé. Isso significa que é a primeira ministração a primeira manifestação da graça. Pastor, explica para mim como que é a primeira manifestação da graça de Deus. É a graça criadora. Está na teologia da criação. A graça criadora é a primeira manifestação da graça. Começa todo o processo salvífico, começa por aqui. Quando a gente já reconhece Deus como o único Deus. Aliás, isso ia passando, eu só quero que não passe. Meu irmão, se você é politeísta, eu respeito você. Há politeísmo há séculos e milênios, mas eu quero dizer para você a verdade. Nenhum desses deuses ou dessas divindades, nenhum deles é o Deus real. Só o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, é que é o Deus real. Por isso abandone tudo isso,
respeitosamente eu te falo, abandone tudo isso e aceite o Deus único. Eu quero ser do Deus único, do Deus eterno, invisível, mas real. E para finalizar, que eu já falei do fruto em Gálatas, em 7º lugar, essa graça criadora nos impulsiona para 2 coisas. Ela nos impulsiona para ser fecundo e para multiplicar. Aqui nós temos uma questão importante para motivar você. Não podemos mais ter nenhum cristão de nenhuma igreja local que não seja fecundo. Deus te criou fecundo. É para fecundar. Deus te criou um multiplicador, é para multiplicar. Porque até as árvores, não é o ser humano que tem todo esse campo racional e tudo mais que nós temos. Não, nós somos a imagem e semelhança dele. As árvores multiplicam, os peixes multiplicam, os animais multiplicam. E há uma série, né, de seres aí que multiplicam. Preste atenção, meu querido. Você não pode gastar mais um dia da sua vida cristã sem ser fecundo. Seja fecundo em nome de Jesus. Seja fecundo em oração. Seja fecundo em divulgação de trabalhos que são de Deus. Há muitos que são de Deus. Seja um multiplicador. Ganhe pessoas para Jesus, faça discípulos, participe do batismo delas, depois acompanhe o crescimento da vida cristã. Nós temos milhares de pessoas que estão se convertendo e não há um discipulador acompanhando, ou uma discipuladora acompanhando. Líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, como Jetro orientou Moisés lá atrás. Nós não podemos ter mais um cristão que não seja fecundo e um cristão que não multiplique. Todos têm que estar no projeto missionário. Nós estamos aqui para manter a luz acesa, para manter a chama acesa. Estamos aqui para reconhecer que Deus é Criador. E para fechar, nós estamos aqui para reconhecer que somos chamados para ser fecundos e para multiplicar. Multiplique, multiplique, multiplique. Pastor, nós estamos até numa campanha aqui na igreja para multiplicar. Aleluia! Vamos, 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 vamos cumprir a grande comissão. Vamos multiplicar. Mas para multiplicar, você precisa da graça criadora. Para multiplicar, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa do poder do Espírito Santo. Para multiplicar, você precisa ser um cristão verdadeiramente seguidor de Deus. Tá bem? Então eu espero que essa palavra hoje tenha edificado muito o seu coração. E você saia daqui hoje, ouvindo aí na sua casa, onde você estiver, e diga, eu recebi a graça multiplicadora, a primeira operação da graça. Eu recebi a graça criadora, perdão, não multiplicadora, graça criadora. Eu recebi a graça criadora. E aí você procura a sua pastora e diz para ela, pastora, eu recebi a graça criadora pela fé. Olhando para o texto da criação. Eu recebi a graça multiplicadora, pastor. E agora eu quero participar da multiplicação. Eu quero ser fecundo. Eu quero multiplicar como Deus fez. Eu quero fazer como Deus andou. Eu quero andar como Ele pensou. Eu quero pensar como Ele sentiu. Eu quero sentir como Ele agiu. Eu quero agir. Metanoia. Mudança total do meu ser. Mudança total do meu ser. Para Deus. Procure seu pastor, sua pastora. Procure seus líderes e faça essa colocação. Se você não aceitou Jesus, aceite. Se já aceitou, se transforme em fecundo e multiplicador a partir da graça criadora. Deus é o Criador. É a minha bênção sobre você. Deus é o Criador do céu e da terra. Louvado e bendito seja o nome dele. Eu tinha fechado, mas só para você ficar feliz, alegre, abençoado, eu quero ler de novo, não tenho de memória todo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
Deus abençoe você, em nome do Deus que criou o céu e a terra, para sempre. Amém. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar somente a Deus.